Shalom, shalom para você que está aí do outro lado, shalom para quem está aqui comigo. E vamos mais uma vez falar da palavra de Deus, o nosso Deus amado, Senhor sobre todas as coisas, Deus poderoso, único e verdadeiro Yahvé, Criador dos céus e da terra. Amém? Vamos orar para a gente começar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, meu Deus, porque estamos aqui, Senhor, sempre ao redor da Tua palavra, imerso na Tua maravilhosa palavra, que o Teu Espírito Santo possa encontrar o nosso coração, Pai, disposto a acolher essa palavra para uma transformação profunda. Abençoa cada um que está do outro lado, que está aqui, aqueles que vão entrar depois, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos ler a palavra em 2 Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 7 ao 10. 2 Coríntios, capítulo 12, 7 a 10. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Até aqui, esse texto fala de uma visão que Paulo teve. Paulo foi levado ao terceiro céu, então teve uma revelação de Deus. E ele aqui vem descrevendo, vocês leiam depois mais para cima, essa parte do texto é pequena, mas quando chega no 7, ele diz, para que não me exaltasse pelas excelências da revelação, para que essa revelação, essa experiência que ele teve, não fosse mais relevante do que o poder de Deus na sua própria vida. Então, veio um espinho na carne, nós não sabemos que espinho é esse, a Bíblia não relata, só diz que é um espinho, só diz que vai esbofeteá-lo todo dia, nós podemos aí, tem muitas interpretações, tem linhas teológicas e tem a imaginação e as interpretações, mas a Bíblia não nos fala nada a respeito. Mas esse espinho na carne, quando ele orou, ele diz aqui que orou 3 vezes, pedindo para que se afastasse, então Deus vem e diz a ele, a minha graça te basta. Ponto. Também não disse de que forma, só disse que o poder de Deus ia se aperfeiçoar na sua fraqueza. Então, tem uma coisa ligada à outra. Deus não falou com ele, a minha graça vai te dar isso, vai fazer isso, você não vai sentir isso. Não disse. A minha graça te basta. E vai ser aperfeiçoada no meu poder, quando vier a fraqueza. Então, o poder de Deus entra em ação e a graça basta para vencer todas as coisas. Quando a Bíblia fala que somos mais que vencedores em Cristo Jesus, é porque Jesus, quando inaugurou a nova aliança, vinha tudo debaixo da lei. Jesus veio e através de Jesus, por causa de Jesus e em Jesus, vem a graça de Deus, que é melhor do que a vida, e vem sobre nós. E essa graça vem na multiforme, eu vou ler para vocês o que eu encontrei, e eu achei muito interessante, que diz o seguinte, o conceito de graça é multiforme e sujeito a desdobramento na Escritura. E aí, quando eu li esse conceito de graça, que é multiforme, é sinal de que essa graça se manifesta, como se manifestou na fraqueza de Paulo, no espinho da carne de Paulo, ela também se manifesta de várias formas. O que é a graça? Como ela é? Não é uma coisa só, vou te dar graça. Não é só para que a gente ache graça diante das pessoas, porque isso também, ela se manifesta de várias formas, porque é o poder de Deus derramado em nós, por Cristo Jesus.
e por causa da nossa fé. Então, uma coisa vem ligada à outra. Então, Deus fala com Paulo: a minha graça te basta. E essa multiforme, essa gama, né, vamos dizer assim, essa infinita forma de Deus, da manifestação de Deus, da sua graça sobre a vida, sobre a nossa vida, eu botei aqui uma outra coisa que eu achei, que a graça é benevolência, perdão, dom sobrenatural, meio de salvação, meio de santificação, lugar de ser acolhido. Isso foram algumas coisas que eu encontrei. E eu achei muito interessante, porque se fala da multiforme maneiras da manifestação da graça. Deus tem uma multiforme sabedoria. O poder de Deus é derramado na nossa vida. E aí ele vai se manifestar como? E Deus não é um Deus de massa. Deus não é um Deus, tem o sol e a chuva, que vem para justos e injustos, mas Deus é um Deus pessoal, como foi com Paulo. Paulo recebeu ali um espinho na carne. E ele foi até Deus. E ele, então, ouviu de Deus: a minha graça te basta, porque vai se manifestar o poder em cima do espinho da carne de Paulo. Porque Paulo venceu. Paulo foi o apóstolo que foi. Paulo escreveu as cartas que escreveu. Então, é porque ele venceu dia após dia. E esse poder foi manifestado na vida de Paulo, dia após dia. E eu achei muito interessante todas essas facetas da graça de Deus. Perdão, dom sobrenatural. E aí eu fui vendo a multiforme sabedoria de Deus, que se torna conhecida, né? Através dos filhos, a igreja é que faz isso, mostrando a multiforme sabedoria de Deus, se torna conhecido, segundo o propósito eterno estabelecido em Cristo Jesus, e que nos dá acesso com ousadia e confiança sobrenatural derramado pela graça de Deus. Então, olha a graça sendo manifestada. A igreja de Deus, o conjunto dos filhos de Deus, ela manifesta, ela torna conhecida a multiforme sabedoria de Deus, com ousadia, com confiança, pela fé, pelo dom sobrenatural em Cristo Jesus. Então, tudo, as coisas do Evangelho, elas são juntas, porque todas as coisas que nós falarmos ou lermos na Escritura, ela vai para Jesus. Ela tem um ponto comum, que é Cristo Jesus. É a cruz de Cristo. É a ressurreição de Jesus. É a fé. É o dom sobrenatural, que é uma das facetas da graça. Pela graça de Deus, em Cristo Jesus, Deus derrama sobre nós o dom da fé. É um dom. Ninguém crê porque quer, nem, como diz a minha pastora, nem é aquele que corre mais. Deus conhece mais profundo do ser humano, de cada um de nós. E é um dom. Então, eu botei aqui, eu vou ler Romanos. Podemos vencer todas as coisas. Romanos, capítulo 8, de 31 a 39. Romanos 8, de 31 a 39. Aqui fala do cântico de vitória, Deus é por nós. Então diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte,
nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem a altura, nem a alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse texto é muito lindo, muito lindo. E aqui mostra toda a nossa vitória pela graça de Deus, pela multiforme maneiras da manifestação da graça de Deus. Quem poderá fazer alguma coisa? Quem poderá não vencer o espinho na carne como Paulo? Quem poderá ficar submergido ou sucumbido na própria fraqueza? Aquele que não conhece a graça de Deus. Aquele que não deixou se levar para conhecer no profundo a graça de Deus. Porque a graça de Deus, através de Cristo Jesus, é por causa da morte e ressurreição de Jesus que essa graça veio. Quando aquele véu se rasgou, que nos deu entrada ao Santo dos Santos, era para que nós pudéssemos ter acesso, não só a um lugar com Deus, o mais profundo lugar é graça de Deus, é favor imerecido, mas junto com isso também vem tudo isso aqui, a benevolência de Deus, o perdão de Deus, o dom sobrenatural da fé. Vem também, é o meio da salvação, é pela graça que somos salvos, não por meio de obras, mas só pela graça de Deus. A graça de Deus se manifesta na multiforme maneiras das nossas fraquezas. Nós não podemos nos santificar só. Nós não podemos nos salvar só. Nós dependemos da graça de Deus, da manifestação do seu poder. E esse texto de Romanos diz justamente essa vitória que nós temos. E também por causa do amor. A graça de Deus sobre nós vem com o amor de Deus. Deus é amor. Por causa do amor de Deus, como ele diz, que ele mesmo entregou o seu único filho. E junto com Jesus, não nos daria todas as coisas para vencer? Não nos socorreria no momento de fraqueza? Não se manifestaria com o poder de Deus, do Espírito Santo, para vencermos o espinho na carne? Ele afirma que sim, que ele viria. E que ele socorre por causa de Jesus. E que o dom sobrenatural, que é uma forma de manifestação da graça de Deus, é o dom da fé. A fé para crer em Cristo Jesus. Para que possamos confessar que Jesus Cristo é Senhor, o Filho do Deus Altíssimo, que veio ao mundo em carne, como homem, venceu todas as coisas, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita do Pai e retornará para o seu governo milenar. E Jesus é Deus, essa fé é dom de Deus. Essa fé nós não produzimos dentro de nós. É uma convicção sobrenatural, por causa da graça de Deus, por causa da graça maravilhosa, por causa de Jesus. Jesus trouxe a graça derramada sobre nós em infinitas manifestações de poder. E Deus é um Deus pessoal, pessoal mesmo, quando nós podemos experimentar de Deus cada momento da nossa vida. E aqui eu não estou falando de vitória humana, porque por muitas vezes nós oramos e aquela situação, circunstância, ela não se resolve da forma em que eu elaborei na minha mente ou no meu sentimento, mas ela se resolve em Deus. E tudo que tiver que vir de Deus, mesmo que seja eu ficar com meu espinho na carne, a graça de Deus me basta. Por isso nós vencemos dia após dia e vamos chegar a bom termo, aquilo que Deus tem de propósito. Se ficarmos debaixo da graça de Deus, nós vencemos. E aí eu coloquei aqui, Deus nos dá a sua graça por causa do amor que está em Cristo Jesus. Jesus se entregou.
né? Toda vez que a gente vai falar de Jesus, eu gosto de sempre afirmar que Jesus não foi morto por ninguém. Ele se deu em favor de mim, em favor de toda a humanidade, né? A manifestação da graça de Deus, eu botei aqui 4 pontos. É infinito, mas eu botei 4 pontos. Primeiro, o dom da fé, que nós acabamos de falar. Essa convicção sobrenatural, que sai da questão da mente, da questão do saber, de escrever e de repetir algo que você decorou e passa por todo o nosso ser, nos transformando de tal maneira que não há argumento que possa nos tirar dessa posição. É uma fé sobrenatural. E eu gosto muito, quando eu converso com alguém, de dar razão à minha fé. É uma coisa que eu gosto de fazer, porque isso traz para mim um fortalecimento de tudo que Deus tem feito. E aí o segundo ponto é o perdão. Aí eu anotei aqui Colossenses 3,13. Suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também. Assim como o Senhor vos perdoou. Deus já nos perdoou. Quando chegamos a Deus, quando podemos entrar nesse lugar pela graça, é a graça de Deus que nos perdoa, é o poder da manifestação do poder de Deus em forma de perdão para nós. Assim como Deus perdoou Paulo. Paulo era perseguidor da igreja. Paulo, a Bíblia não relata que ele matou cristão, mas ele estava em muitos lugares onde cristãos foram mortos. E ele, depois, Deus dá uma experiência para ele e ele se torna apóstolo de Jesus. Então, Deus transforma todas as coisas, né? A terceira coisa, a santificação. Nós não podemos nos santificar porque eu quero. Nós podemos ter um estereótipo. Nós podemos entrar numa comunidade, seja ela qual for, e nos amoldar a tudo aquilo ali que a gente vê. Como a gente vê a geração que se molda a vestimenta, se molda as músicas, se molda. Isso é fácil para o ser humano. Mas a santificação vai muito além do comportamento, vai muito além, muito, muito, muito além. E Levítico 28 diz o seguinte: obedeçam aos meus decretos e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor que os santifica. Deus é o Deus que me santifica, que te santifica, porque essa é uma manifestação da graça de Deus. Manifesta-se no poder de santificação. O processo é longo, o processo é de cada um, e se não for o poder de Deus derramado em nós por causa do amor de Cristo e da sua graça maravilhosa, nós não conseguimos. Nós conseguimos mudar muitas coisas em nós, de fora, mas de dentro para fora, só o poder do Espírito de Deus, essa manifestação do poder, que começa do mais profundo. A primeira coisa que é feita quando alguém se chega a Jesus e confessa é a vivificação do seu espírito que estava morto. A partir daí, muitas revoluções são feitas através da palavra, da graça de Deus, que termos a palavra é a graça de Deus manifestada em nós também. E por último, eu botei a salvação. Nós somos salvos pela graça. Ninguém pode se salvar. Nem boas obras, nem bom comportamento. Você só se salva da prisão com bom comportamento. Diminui sua pena e você sai lá daqueles quartos e vai trabalhar ou na lavanderia. Mas a salvação de Deus não. Não tem nenhuma atitude que a gente possa tomar que vá trazer a salvação para mim, porque ela é graça de Deus derramada em nós. Em Efésios 8:9 diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Lembra de Paulo lá em Coríntios?
para que eu não me exaltasse, me foi concedido um espinho na carne, para que eu não me exaltasse, não me gloriasse. Eu não vou me gloriar nas minhas obras, porque até as obras, as boas obras que vêm para as nossas mãos, é graça de Deus, que Ele disse que Ele mesmo nos daria as boas obras, para que nós fizéssemos. Então, nós estamos debaixo, como se fosse uma cúpula, debaixo da graça de Deus. Para que toda essa fé seja colocada em ação, nós começamos com o dom da fé, e para que isso tudo fosse colocado em ação, fosse dinâmico, para vivermos uma vida com Deus em Cristo Jesus, é preciso que essa graça seja derramada em nós. E é preciso que ela se manifeste em poder, para que possamos, então, alcançar todo o propósito de Deus em nossa vida. Isso é muito maravilhoso, gente. Muito maravilhoso. E é, ao mesmo tempo, um descanso. Porque não vai do meu esforço. Não adianta eu me esfalfar. Eu me lembro que eu fui assistir um pregador e ele foi pregando e tal, e no meio da sua pregação ele disse que chegou uma época na vida dele em que ele fazia metas. Então, que ele tinha que ler a Bíblia não sei quantas vezes por dia, ele tinha que orar tal hora de madrugada, ele tinha que fazer acontecer. Deu lá o esquema dele. E que ele ouviu, o Espírito falou muito claro com ele. Não é nada disso. Isso aí, você está se cansando à toa. Não é isso. É uma outra coisa. É ficar debaixo da graça de Deus. É dependência de Deus. É fazer aquilo que Deus te propõe. É obedecer. Não é criar métodos. Não é criar normas. Não é ferir o seu corpo, deixar de dormir. Nós estamos numa época aí de doença. A falta de sono, ela baixa a imunidade. Tem que ser uma coisa muito, muito bem feita. E a gente, quando é chamado por Deus, que Deus nos propõe, nós somos capacitados por causa da graça, a manifestação do poder de Deus nos levanta, nos deixa fortes. E aí, de fato, nós podemos jejuar, orar, ficar de madrugada. É um lugar sobrenatural. Mas quando é na nossa força, como diz o meu pai, vai passar fome à toa. Se Deus não te propôs isso, se Deus não te chamou para isso. Mas para que a gente possa ouvir a voz de Deus, saber o que tem no coração de Deus, receber como graça a compaixão de Deus no nosso coração para interceder, é preciso uma dependência de Deus e entrarmos nesse lugar que em Cristo Jesus foi aberto. Ele é o caminho. Então é através dele, é por ele, para ele e com ele, que nós podemos chegar nesse lugar para ouvir a voz do Espírito, para que não façamos nada com esforço humano, um esforço que não vai nos levar a nada. Então, esse lugar é o lugar da graça de Deus. A graça já foi derramada e ela se manifesta de muitas formas, mas Deus tem o poder dele para nos fazer se chegar a ele de tal forma, nos curar, nos libertar, nos levantar, nos capacitar, nos aquecer a fé, nos motivar, nos lembrar, nos acordar de madrugada, nos dar motivos de oração. Tudo isso que engloba uma vida cristã, tudo isso vem de Deus, não vem de nós. Não é como uma pesquisa médica ou científica, que nós vamos em busca de todas as coisas. E nós vamos, então, nos gloriar. Não, para que nós não nos gloriemos. Então, é pela graça que somos salvos. A salvação é uma manifestação da graça de Deus na nossa vida. E isso traz um descanso a nós. Porque, na verdade, o que precisamos fazer em tudo isso, nesse universo todo da graça de Deus, é depender dele. É aprender a estar nesse lugar, aquietados, bem aquietados. Porque as circunstâncias, elas vão nos abalar. Isso nós não vamos fugir disso.
Mas qualquer que seja a circunstância, qualquer que seja a tribulação, qualquer que seja qualquer coisa, a graça de Deus nos basta, porque ela vai se manifestar no tempo propício de Deus. É a chuva de graça de Deus sobre nós, e isso é maravilhoso. A minha graça te basta, basta hoje, basta agora, basta em qualquer tempo, basta em qualquer circunstância, ela simplesmente basta. Deus não deu um tempo, Deus não determinou quais eram as circunstâncias, ele só disse para Paulo: a minha graça te basta, e eu me manifestarei na sua fraqueza. Então, quando nós somos fracos, é que nós somos fortes, porque a manifestação do poder de Deus, ele entra em ação. E Deus nos conhece, conhece as nossas fraquezas, conhece onde queremos chegar, ele conhece todas as coisas. Então, nós não precisamos nem nos vangloriar quando estamos na nossa força, achando que somos alguma coisa. Mas também não precisamos nos desesperar quando estamos fracos, porque a manifestação da graça de Deus, ela vai ser para aquela hora. E Deus, ele não atrasa, não adianta, ele não dá menos, ele não dá mais. Ele simplesmente nos dá. Ele simplesmente ele faz. Assim como ele falou com Paulo: a minha graça te basta. Isso é para mim, isso é para você. A graça de Deus, ela é suficiente para todas as coisas. Ela é manifestada pelo grande e incondicional amor por nós, em Jesus Cristo. Cristo é a manifestação do eterno amor de Deus e a manifestação do seu poder para vencermos todas as coisas. É a manifestação da graça de Deus. Deus deu o seu único filho para que viesse à terra, passasse todas as coisas, vencesse uma por uma e se entregasse para que na morte de Cristo, no sangue de Cristo, fosse todas as coisas descortinadas do reino para nós. E o véu foi rasgado para que entrássemos nesse lugar sobrenatural e tivéssemos acesso a essa graça maravilhosa. Deus derramou para toda a humanidade. Jesus não veio para um grupo de pessoas. Jesus não veio para aqueles que servem, estão esteticamente, estereotipamente de acordo. Ele não veio, ele veio desde o primeiro homem até o fim do plano perfeito de Deus. Então, todos podemos. Todos temos. Mas é preciso entrar num caminho, que é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o acesso de todas as coisas. Ele é o acesso de todas as coisas. E a manifestação desse poder na nossa vida, ele iniciou dessa forma, do período dessa graça, em Cristo Jesus. Maravilhosamente. Foi, meu Deus, o plano perfeito de Deus para a nossa vida, porque estávamos mortos nos nossos próprios pecados e delitos e transgressões, mas Deus olhou e já tinha, desde o início, um plano que era Cristo. E ele é mais que vencedor. Ele disse que ele venceu o mundo, que nós também venceríamos. E tem um versículo que diz que o que faz a gente vencer o mundo é a nossa fé. E a nossa fé é o dom sobrenatural de Deus. É a manifestação da graça de Deus sobre nós. É o poder de Deus em nós, para que tenhamos uma convicção, uma certeza, uma alegria de que Deus é por nós. Quem será contra nós? Aconteça o que acontecer, Deus é Deus. Deus é Deus. E eu quero encerrar com o texto de Atos, capítulo 1, o livro de Atos, um pouquinho depois de Romanos aí. Atos, capítulo 1, versículo 8. Diz o seguinte:
Jesus foi morto na cruz, ressuscitou e depois vem o início da igreja, né? E aí vem a ascensão de Jesus, vocês leiam aqui o capítulo 1. E o versículo 8 diz o seguinte: mas recebereis a virtude, o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Recebereis poder. Quando Jesus foi, ele disse que deixaria conosco um consolador. E nos deixou o Espírito Santo de Deus, que vem fazer morada em nós, quando recebemos o dom sobrenatural da fé, confessamos com a nossa boca, cremos com o nosso coração que Jesus Cristo é o Filho do Deus Altíssimo, ressurreto. Então, esse dom da fé nos fortalece. Então, nós recebemos esse poder que vem do alto, que é graça de Deus sobre nós e faz morada em nós. E nós podemos, então, ser testemunhas, como eu li aqui, que a igreja é que manifesta. Os filhos de Deus vão manifestar a multiforme graça de Deus sobre a terra. E a multiforme graça de Deus passa pelo amor incondicional e eterno de Deus por todos os homens. Todos os homens. Assim como nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, assim os que ainda não o conhecem, que ainda estão se esfalfando na sua própria força, Deus os ama profundamente. E porque nós fomos atingidos por esse poder que veio do alto, e vamos manifestar a graça de Deus, todo esse poder, em forma de amor, é que nós vamos amá-los profundamente, como Deus os ama. E Jesus veio para me dar essa graça, mas também para todo aquele que se chegar. Mas a igreja é aquela, os filhos de Deus são aqueles que vão testemunhar e fazer conhecida a multiforme graça de Deus. Amém? Você que está aí do outro lado, vocês que estão aqui, nós vamos orar e pedir a Deus para que essa consciência do amor de Deus em nós derramado nos faça testemunhas para que outros conheçam a multiforme graça de Deus. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, como é maravilhosa a tua palavra. Como podemos nos fortalecer em ti de maneira sobrenatural. Como podemos olhar para tudo que nos rodeia, Pai, nesse mundo que jaz no maligno, e saber que há um lugar em ti, onde podemos ser quem nós somos, e revestidos de todo o seu poder e amor, revestidos de Cristo Jesus, podemos vencer o mundo, o pecado, a carne. Muito obrigada, meu Deus, mas que cada um de nós possa, através desse poder derramado, que se manifesta em nós, pela graça de Deus, esse amor que nos é outorgado por esse Espírito, o Espírito Santo de Deus, possa ser manifesto àqueles que não te conhecem. Não sabemos quanto tempo temos, Pai, mas queremos manifestar toda essa graça, esse poder e esse amor. Queremos ser testemunhas vivas por onde quer que o Senhor nos mande. Seja aqui, para longe, para muito longe, mas nós queremos testemunhar. E nós podemos testemunhar por causa da tua graça. Porque Jesus nos deixou um caminho, que é Ele mesmo, que nos leva ao Santo dos Santos, onde podemos, Pai, ter uma intimidade com o Senhor e viver essa multiforme graça que vem do seu santo, alto, sublime trono. Muito obrigada, meu Deus. Abençoa cada um, Senhor, que está aqui, a vida de cada um, a casa de cada um, a família de cada um, aqueles que estão ouvindo
agora, aqueles que vão entrar depois, que cada um seja, Senhor, preparado, Pai, na sua mente, no seu coração, para receber de Ti tanto amor, Pai, incondicional amor, poderoso amor, e que nós possamos, Pai, vivenciar esse amor com aqueles que ainda não Te conhecem. Leva-nos, Pai, àqueles que o Senhor tem para cada um de nós. Muito obrigada por todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Compartilha essa palavra, dá um like, comenta, porque aí o YouTube levanta essa palavra, vai atingir muito mais gente. E o amor de Deus, ele tem que alcançar todas as pessoas. Todos precisam conhecer desse amor e dessa graça maravilhosa. Deus te abençoe e te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Que o Senhor sobre você levante o seu rosto e te dê shalom. Amém? Jesus está aqui neste lugar, irmãos. Vamos dar graças, muitas graças ao Senhor. Ao tomar-me em teus braços, tu me deste salvação. Teu amor tens derramado em meu coração. Não sei como agradecer-te pelo que fizeste a mim. Só me resta dar-te agora minha canção. Levante suas mãos e vamos dar graças. Graças, graças, Senhor. Graças eu te dou, Jesus. Graças, graças, Senhor. Graças eu te dou, Jesus. Lá na cruz me deste vida, te entregaste todo ali, vida eterna concedeste ao morrer. Por teu sangue tenho acesso, por teu sangue tenho acesso ao teu trono celestial. Posso entrar confiantemente ante a ti. Levante suas mãos e vamos declarar ao Senhor: graças, graças, Senhor. Graças eu te dou, Jesus.